Desenho isométrico de tubulação, exemplo número 1. Para exemplificar o desenho isométrico de tubulação, nós vamos desenhar essa tubulação que está na tela, ressaltando que nessa primeira imagem nós temos as dimensões reais da tubulação a ser montada. No entanto, como vimos anteriormente, os desenhos isométricos de tubulação se caracterizam por não serem desenhados em escala, isto é, não são normalmente desenhados com as dimensões reais. Então, nesta segunda tela, nós temos o desenho isométrico, o mesmo isométrico, mas com as dimensões nas quais ele será realmente desenhado no programa CAD. Vamos dar início então ao nosso exemplo 1 do desenho isométrico de tubulação. Inicialmente nós vamos abrir o arquivo que está no Moodle ou na descrição do vídeo, que tem alguns elementos, tem algumas válvulas e um colar já desenhados e nós vamos utilizá-los. Poderíamos desenhar eles sem problemas, né? São elementos bastante simples, mas aqui já vamos usar eles prontos. Então, baixando o arquivo, salve em sua pasta, de preferência, e vamos abri-lo. O arquivo é tubulação ISO símbolo C. Abrindo esse arquivo, então, nós temos aqui em perspectiva isométrica duas válvulas, uma em cada eixo ortogonal, tá? Outra válvula aqui, duas válvulas de esfera, uma válvula globo, um colar e aqui só um símbolo de indicação de interrupção de tubulação. Inicialmente, então, vamos criar alguns layers. Nós temos o layer aqui dos acessórios, né, que são esses equipamentos que vieram, esses símbolos. Vamos criar um layer aqui para tubulação. Tubulação vai ser azul, contínuo. Vamos criar também um layer para o texto. O layer texto, cor verde. E vamos criar um layer para as cotas, vermelho. E mais um layer base para algum elemento que não esteja incluído em layers. Layer base também vermelho, também contínuo. Bom, vamos dar início à nossa tubulação pelo lado esquerdo. Então, nossa tubulação é uma tubulação que tem uma elevação de 96.671, inicialmente, mais à esquerda da parte do nosso equipamento, da nossa tubulação, e depois ela cai para 96.000 e é uma tubulação de 6 polegadas. Bom, então a nossa tubulação ela se desenvolve nos eixos isométricos, né? Eixos que têm ângulo 30 graus com a horizontal e 150 graus com a horizontal. Vamos começar ali então no eixo X, 30 graus, ativar o layer de tubulação, ferramenta ângulo 30 graus e o comprimento é 21. Aqui eu tenho uma linha então, 21 de comprimento a 30 graus, lembrando que os desenhos isométricos eles são desenhos sem escala. Essa linha na verdade não tem 21 unidades, ela tem outro valor. Primeira linha então aqui nós temos 21 e depois nós temos uma linha com 15 até chegar à válvula globo. A válvula de esfera, desculpe. Aqui vou ativar a precisão nas extremidades. Está aqui. No local então da válvula, vou inserir essa válvula aqui de esfera de 6 polegadas também. Vou copiar então, selecionar ela, mover, copiar. Vou clicar qual vai ser o ponto de inserção. O ponto de inserção vai ser o ponto médio dessa linha aqui. Tá? Então ativei ali a ferramenta de precisão no meio, ponto médio, e insiro então a válvula de esfera aqui. Vou manter o original. Depois da válvula, né, nesse alinhamento aqui, ainda tenho um pedaço de tubulação de 14. Também aqui alocado no ponto médio. E aqui uma interrupção, tanto aqui quanto aqui são interrupções
da nossa linha de tubulação. Então vamos inserir esse símbolo aqui. Mover copiar. Vou pegar aqui um ponto, esse ponto aqui, mais ou menos um ponto qualquer aqui. E vou inserir esse símbolo tanto nesse local, mantendo o original, quanto aqui. Ok. Então, nosso primeiro alinhamento com essa válvula de esfera está feito. E agora nós temos um T aqui, né, e a tubulação segue nessa linha aqui, nesse alinhamento, que desse ponto para cá, nós temos um ângulo, na verdade, de 330 graus, né, ou menos 30 graus. Então, vamos lá. Ferramenta ângulo, ângulo 330. E o comprimento até chegar à primeira válvula de esfera é 24. Ó, e o ponto, vou desativar a ferramenta de ponto médio, precisão no meio. O ponto é aqui, a extremidade, aquela que é o 0, que é o 21. Então está aqui com 24. Depois, né, na extremidade dessa tubulação, eu tenho as duas válvulas. Uma válvula de esfera e depois uma válvula globo. Então vamos copiar aqui ela. Essa válvula aqui desse alinhamento. Pegar aqui o ponto, ativar de novo a precisão no meio. Pegar o ponto médio dessa linha aqui, ó, dessa linha. E colar aqui. Mantendo o original. E agora eu vou colar, né, inserir a válvula globo. Selecionei. Mover copiar. Ponto médio aqui, ó, dessa linha. E colo ela no ponto médio da linha da outra válvula. Ok. Aqui nós temos as duas válvulas, uma em sequência da outra. Então, na verdade, não tem esses dois espaçamentos. Então, nós temos que pegar, na verdade, e mover essa válvula aqui, essa parte do símbolo da válvula, para essa extremidade. Depois a gente pode apagar essa extremidade aqui. Então, selecionei, mover, copiar, ponto médio dessa linha agora aqui, ponto médio da linha já existente. Apagando o original. Tá? Então, movi tanto a válvula quanto o símbolo de complemento da válvula e agora posso apagar essas linhas. Tá? Então, tenho aqui as duas válvulas agora corretamente posicionadas. Depois das válvulas, eu tenho uma tubulação nesse mesmo alinhamento de 330 graus com um comprimento de 16. Relembrando, né, que esse não é o comprimento real da tubulação, é só o comprimento do desenho. E ao final dessa linha eu tenho um colar de 6 polegadas por 1,5. Então vou selecionar, copiar, mover copiar. E aí o ponto de inserção vai ser o ponto médio dessa linha aqui, desse hexágono em perspectiva isométrica, que eu vou colar exatamente então na extremidade da tubulação. Mantendo o original. Ok. E desse alinhamento por fim eu tenho mais um trecho de tubulação de 12, ó, que começa exatamente aqui no ponto médio da linha do colar, né, ou na extremidade da tubulação que eu tinha inserido anteriormente. Chegando aqui a uma mudança de nível, vai descer aqui 671 milímetros. Então vou pegar a ferramenta de linha vertical, o comprimento é 24, é o comprimento de desenho, né? A gente sabe que o comprimento real é 671 milímetros. Então, ó, colocar ela aqui nesse ponto da outra tubulação. Então desceu aqui e vou dar continuidade agora à tubulação nesse eixo de 30 graus com relação à horizontal. Ferramenta ângulo, 30 graus. E o comprimento é 87.
pontos de precisão no início. Seguindo agora então uma tubulação, um trecho de tubulação no alinhamento agora daqui partindo para cá. Então eu vou ter aqui 150 graus, na verdade. Então uma linha de 150 graus, de comprimento 93. Aqui. Tem uma nova mudança de direção agora, seguindo o alinhamento de 30 graus. Tenho primeiro um trecho de tubulação com 40, 30 graus, 40. Aqui eu vou ter um T, né? Mas seguindo nesse alinhamento eu tenho um trecho de tubulação de 70. Tá? Agora sim, eu tenho essa mudança então, e aqui vai vir, né, desse ponto para cá, então essa tubulação aqui vai ter 330 graus. 330 graus, e o comprimento desse primeiro trecho é 24. Ó, vou desativar aqui a precisão no meio, para não dar no meio da linha. Agora sim, ó, só nas extremidades. Então aquele ponto onde tem o T é nesse local aqui, tá? A extremidade dessa linha e dessa linha aqui. 24. Aí depois tenho uma válvula de esfera de 6 polegadas também, toda a tubulação é 6 polegadas. Selecionei, mover, copiar, vou selecionar o ponto, agora sim ativar de novo a precisão no meio, ponto médio dessa linha aqui. Opa. E inserir a válvula aqui, mantendo o original. Depois da válvula eu tenho ainda um trecho de tubulação de 13, nesse mesmo alinhamento de 330 graus. Por fim, a tubulação aqui sobe, né, vertical, 17. E onde eu tenho então uma interrupção de novo da tubulação, né, que a partir desse trecho vai estar desenhado em outro documento. Então vou selecionar, copiar o símbolo, do ponto qualquer aqui, vou desativar, né, as precisões, vou colocar ele aqui próximo, ele está na vertical, eu tenho que rotacionar ele. Né, e quanto eu vou rotacionar? Posso rotacionar ele aqui a 60 graus para ficar nesse alinhamento, que faz desse ponto aqui 150 graus, ou do ponto que nós partimos 330 graus. Vou rotacionar então, seleciono o símbolo, rotacionar, clico no centro de rotação, ponto de referência, pode ser o mesmo, vai abrir, né, a ferramenta e vou digitar aqui 60, apagando o original. Ok. Agora então posso mover o símbolo de um ponto qualquer, vou ativar aqui a precisão na entidade, tá? Vou pegar um ponto qualquer na entidade, até esse ponto aqui. Mantendo, posso apagar o original aqui, ok. Então inseri o nosso símbolo de interrupção de tubulação. Na sequência, nós temos aqui a continuação, a continuidade dessa tubulação, desse trecho, uma linha, um alinhamento de 330 graus também, com comprimento de 87. Ó, vou tirar aqui a precisão na entidade, deixar só a precisão nas extremidades. Está aqui. Depois eu tenho aqui 13. Na vertical. E ele continua para cá, né, no alinhamento de 30 graus, mas agora eu estou no outro sentido, então ele vai ter, aqui é o zero, né, então vai ter 180 mais 30, vai ter 210 graus. Ângulo, 210 graus, e o comprimento é 20. Chegando aqui eu tenho mais uma válvula de esfera.
essa válvula aqui. Vou copiar essa válvula. Do ponto médio dessa linha aqui, vou ativar lá a precisão no meio, aqui, até aqui. E por fim eu tenho um trecho de tubulação de 11, nesse mesmo alinhamento de 210 graus, onde eu finalizo então esse trecho e tenho uma interrupção também da tubulação. Então vou copiar o símbolo, mover, copiar, precisão na entidade, vou selecionar, pegar um ponto qualquer aqui próximo desse local aqui, e precisão nas extremidades, clico então na extremidade da tubulação. Ok. Com isso então, finalizo a tubulação com os seus acessórios, com os seus equipamentos. Vou colocar agora as setas, indicando o fluxo, e também a indicação das soldas. Essa tubulação é toda soldada. A seta, né, nós vamos fazer uma seta para inserir aqui nesse alinhamento de 30 graus. Então, vai ser uma seta na perspectiva isométrica. Vou fazer a seta com uma linha com um ângulo de 150 e o comprimento de 2. Ó, vou pôr ela aqui num lugar qualquer. Agora, com a ferramenta de ângulo, faço outra linha com um ângulo de 44 graus e um comprimento de 3,7. Inseri na extremidade aqui. E por fim, dei um ESC para cancelar o comando. Venho aqui na ferramenta de 2 pontos, linha por 2 pontos, clico nesse ponto, fecho então, e aqui está a minha seta, tá, já em perspectiva. Eu vou alterar o layer dessa seta, selecionei os 3, venho aqui nos atributos, e vou colocar lá no layer base. E a cor pela camada mesmo. Ok. Então por fim agora seleciono os 3, e vou na ferramenta Achurar, escolho a Achura sólida, ok. Não mudei o layer da Achura aqui, vamos alterar aqui também, base pela camada. Pronto. Então agora eu posso mover ou copiar essa seta para o local onde eu quero indicar. Então selecionei toda a seta, mover, copiar, vou pegar o ponto médio dessa linha aqui que eu fiz, precisão no meio, ponto médio, até o ponto médio dessa linha aqui. Vou manter o original, porque eu vou copiar ela novamente. Mover, copiar, ponto médio dessa linha, para o ponto médio dessa linha aqui. Então eu posso escolher, posso inserir, agora eu vou apagar o original que eu não quero inserir mais nenhum símbolo de indicação de fluxo. Tá, então poderia colocar nesses outros trechos de tubulação também, optei por deixar só nesses dois mesmo aqui, certo? Feito isso então, o nosso próximo passo é inserir os textos de indicação da tubulação, de identificação da tubulação, identificação das válvulas e assim por diante. Então vamos mudar aqui o layer para o layer texto e vamos na ferramenta texto. Antes de fazer os textos, na verdade, vamos fazer a indicação que faltou aqui, a indicação das soldas. A indicação das soldas a gente vai fazer por meio de uma circunferência. Deixa eu pegar de novo o layer tubulação, circunferência, de raio 0,45, Enter, e achurada com achura no padrão sólido, aqui. Tá? Então vou copiar essa indicação para todos os lugares onde tem solda. Então vamos lá, selecionei, mover, copiar. Agora eu vou selecionar aqui a precisão no centro e pego já o centro da circunferência e vou mover para a tubulação. Para onde eu vou mover? Um ponto qualquer da tubulação, poderia ter um valor específico aqui, mas eu posso mover ela visualmente mesmo, posicionar visualmente.
Então venho aqui na ferramenta de precisão na entidade e vou inserir ela aqui nesse local, mantendo o original. Tá, então aqui eu vou ter que inserir uma por uma, copiar uma por uma. Posso copiar essa aqui mesmo agora, copiar, precisão no centro, do centro dela, para um ponto qualquer da nossa tubulação. Copiar aqui mesmo, daqui, desse ponto, de novo, selecionar, mover, copiar, desse ponto para um ponto qualquer aqui da tubulação, de novo. Aqui também agora. Vou seguir fazendo esse alinhamento aqui. Copiar essa aqui. Precisão no centro. Clico, desativo a precisão no centro. Colocar um símbolo aqui. Ok. Copiar aqui. E sigo então copiando, né, essa indicação da solda e colando nos locais. Lembrando sempre então de ativar e depois desativar a ferramenta de precisão no centro, porque ela pode dar algum conflito aqui de posicionamento. Isso aqui ficou muito longe. Deixar um pouco mais próximo aqui, aqui. E essa aqui agora que eu já tinha feito, então eu movo ela. Vou mover mais para baixo aqui. Sigo copiando ela. Aqui eu deixei apagar o original, né, 2 vezes, vou ter que voltar aqui e refazer. Mover, copiar. E tem que tirar o apagar ali porque ele ficou apagar e foi apagando o original. Então só moveu e não fez a cópia. Então vamos fazer novamente esses dois aqui. Esse e esse. Ótimo. Copiar agora esse aqui. Mover, copiar. Para abrir essa janelinha aqui, ó, botão direito, mover, copiar. Se ele não der problema, posso deixar a precisão no meio, no centro também, não tem problema. Que vai nos agilizar o trabalho, mas às vezes dá um problema, ele dá um conflito no posicionamento, eu tenho que retirar.
copiar de novo ele aqui. Deu um probleminha ali no posicionamento. Daqui, agora sim para cá. Partindo agora então para o último trecho. Mover, copiar. Aqui para esta curva. Curva soldada, que deu problema de novo. Vamos fazer novamente. Vou até aproximar um pouquinho mais esse aqui. Porque como eu tenho um trecho curto, pode dar problema aqui, pode ficar estranho até visualmente. Então vamos mover um pouquinho ele, um pouco mais para cá, apagando o original, agora sim, e vamos lá de novo. Mover, copiar, seleciono e posiciono, agora mantendo o original, copio mais uma vez, mais uma vez, partindo então para a última indicação de solda. Ok. Feito isso então, agora sim eu posso inserir os textos. Lembrando então que ficou alguma coisa, eu vou apagar. Lembrando então que essa é uma indicação bastante simplificada. Vou indicar primeiro as válvulas e os outros elementos. Então venho aqui no Layer Texto, na ferramenta de texto. Posso deixar essa fonte simplex mesmo, escolher outra fonte. A altura do texto vou deixar 1,5 e vou inserir a identificação das válvulas. Então, tem uma válvula, por exemplo, de esfera de 6 polegadas. Tá? E ela está nesse alinhamento de 30 graus aqui. Ó. O texto vai ficar com 30 graus de inclinação para poder inserir aqui. Ó. Vou desativar aqui as precisões. Está aqui ela. É a única que eu tenho de 30, não. Tenho outra válvula de esfera de 6 polegadas aqui também com esse ângulo de 30 graus nesse local. Agora aqui eu tenho outra válvula de esfera de 6 também, mas ela está no sentido dos 150 graus do alinhamento. Então vou alterar aqui o ângulo para 150. É uma válvula de esfera também. Ó, 150 ficou ao contrário aqui, deixa eu alterar o ângulo. Ao invés de 150 vai ser então 330. Ó, vou inserir ela nesse local. E vou inserir também ela aqui. Eu tenho outra válvula de esfera aqui. E ao lado dessa válvula de esfera, eu tenho uma válvula globo, também de 6 polegadas. Aqui eu tenho um colar de 6 por 1,5. Vou pegar o layer base primeiro, fazer uma linha indicativa aqui, só vou puxar uma linha de chamada aqui, ó, para identificar então esse colar. Então, ferramenta texto de novo, colar, opa, não mudei o ângulo, aqui é 30 graus de novo, ok, aqui sim, ó, colar. Agora, como eu fiz essa linha com um ângulo qualquer, ficou estranho aqui, então eu vou apagar ela. E vou fazer uma nova linha, na verdade aqui com um ângulo de 30 graus. Vamos testar aqui uma linha com 20 talvez. Pode ser menos um pouquinho. 15, 12, 15, tá bom. Tá, então vou inserir essa linha aqui com uma linha
chamada, não alterei o layer aqui, então clica na linha, atributos, altera o layer para layer base, a cor pela camada, ok. Move então o texto aqui, colar, e as dimensões desse colar, 6 polegadas por 1,5 polegadas. Feita essa indicação, vou indicar agora as elevações. Então nós vimos ali que eu tinha uma elevação aqui, né, nesse trecho aqui, de 96.671, e nesse trecho aqui desce para 96 somente. Então, ferramenta de texto, 96.661. O ângulo aqui vai ser 30 graus mesmo. Ó, e posso deixar aqui então indicado a elevação. Depois eu tenho outra elevação então que é 96.600. Opa, faltou colocar aqui a elevação. Tá, deixa eu arrumar aqui. Elevação. (96.661), 30 graus. Agora sim, deixa eu só posicionar ele aqui um pouquinho melhor. E vou inserir a outra elevação, outra indicação de elevação aqui nesse trecho. Poderia ser em outro trecho também, poderia ter mais indicações também de elevação. 96.000. Aqui. Mover um pouquinho só para ficar um pouco mais próximo. Aqui tá bom. Então, tenho a indicação dos dois trechos. Agora eu posso criar uma identificação da tubulação mesmo. Tá? Então, vou criar aqui um texto com a tubulação. Essa é uma tubulação de 6 polegadas, de gás natural, que é a sigla, documento 001. E vou inserir ela nesse local aqui. Então essa aqui é a identificação da tubulação. Como eu tenho aqui, né, esse desenho é parte de um desenho maior, eu tenho essas várias interrupções aqui, eu preciso indicar quais são as folhas correspondentes a esses desenhos. Então, vamos lá na ferramenta texto, e geralmente é um código, né? Então eu vou colocar aqui de desenho, isométrico, vou colocar alguns códigos que são referentes a esse projeto. E por fim, qual é a folha? Aqui vai ser a folha 1 de 5. Então, ok. E vou indicar ele aqui. Ó. Então esse primeiro trecho, que essa primeira interrupção, ela vai estar na folha de IS 2100, 6, 25, 20, 200, 002, folha 1 de 5. Esse aqui vai estar na folha 2 de 5. Tá? Essa aqui que eu estou fazendo vai ser a folha 3 de 5. Eu vou ter mais duas folhas, então, uma aqui e uma aqui. Folha 4 de 5. Vai ser essa aqui. Então, se eu quiser ver o que tem aqui, eu vou lá nos meus arquivos e procuro, então, essa folha com esse código.
aqui. Então, feito isso, eu tenho, né, a tubulação, tenho indicado as características da tubulação, tenho indicado o sentido de fluxo, tenho indicado os acessórios, né, e os equipamentos, onde vão cada um, e tenho indicado também as elevações, quais são as folhas onde eu tenho o restante dessa tubulação. E com isso, então, nós finalizamos essa etapa do desenho isométrico. Outras etapas adicionais seriam a cotagem da tubulação e a confecção da folha propriamente dita. Mas nós não vamos abranger essas questões aqui nesse vídeo.